Fala pessoal, vamos tratar agora sobre honorários de sucumbência e finalmente a nova tipificação na CLT sobre os honorários de sucumbência, a previsão legal para um advogado. A primeira coisa que você tem que saber é o que é sucumbência, né? Sucumbência é a parte que sucumbe, que ela perde aquele eventual pedido ou a demanda, que ela sucumbe naquela pretensão. Então, são os honorários que o advogado, são os honorários devidos que a parte vencida tem que pagar ao advogado da parte vencedora. Honorários de sucumbência não são destinados à parte, e sim ao advogado da outra parte. Isso é a primeira coisa que você tem que saber. Você é advogado, com certeza sabe disso. Agora, você cliente, você às vezes o empregado, que não sabe, sempre tem que explicar, não, no horário de sucumbência não é isso, aquela coisa toda. A nossa legislação anterior, você falasse assim, nossa, não tinha horários de sucumbência para o advogado antes da reforma. É errado, tecnicamente, você falar isso, tá? Porque nós tínhamos algumas hipóteses em que havia a condenação em honorários de sucumbência. Não nas ações, veja bem, trabalhistas, nas reclamações trabalhistas comuns. Nessa não. Nós tínhamos lá as súmulas, se eu não me engano, 219, 229 e 329 do TST e tal, elas vedavam, né, os honorários de sucumbência. Então, é isso que você tem que saber. São os honorários que a parte vencida tem que pagar ao advogado da parte vencedora, seja daquele pedido, seja da demanda. Tá bom? Hoje, como é que ficou? O advogado, o percentual ficou estabelecido de 5%, mínimo de 5%, máximo de 15%. Tá? Sobre eventual pedido ou sobre a condenação total. Vamos ver como é que ficou a tipificação legal? Vamos comentar? Então vamos lá. 791A vai dizer pra gente: ao advogado, ainda que atue em causa própria, tá? Serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença ou do proveito econômico obtido na causa, ou ainda não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa. Os honorários são devidos também nas ações em face da fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Nós tínhamos antes que eram devidos honorários, muitas vezes, para os sindicatos. Eles tinham. Mas o advogado particular, eu, você que está me assistindo, que ingressava com a ação e tal, não tinha. Brincadeira, né? Mais uma brincadeira. Eu tento não me estressar, eu confesso para você, eu tento. Mas é difícil. É difícil, você vê que a coisa não é justa. Mais uma vez eu volto ao vídeo dizendo que determinadas coisas, leis no Brasil, sempre foram feitas em favor de determinados grupos econômicos de acordo com o momento do país. Pesquise como foi feita a CLT, o momento e quem inspirou a CLT e tudo mais. Você vai descobrir o porquê. Então, gente, o que eu costumo dizer por que o advogado na Justiça do Trabalho não tinha sucumbência? É uma coisa completamente fora dos padrões. Você está falando porque você é advogado. Não só, mas por uma questão de lógica mesmo. Me dá um motivo para não ter. Me diz o motivo. Eu não consigo concordar com algum motivo. Ou que não que eu não esteja aberto, mas se eu olhar e falar, realmente, isso aí pode ser verdade. Eu vou pensar. Mas, gente, eu não vejo motivo para nunca ter tido, a não ser o privilégio de determinadas categorias, determinadas coisas. Mas, de fato, o que nós temos hoje? Ao fixar os honorários, o juiz vai observar o grau de zelo do profissional, se ele foi diligente, se ele sempre proveu o andamento da causa corretamente, sempre esteve interessado, sempre foi atrás,
os recursos foram tempestivos, enfim, o grau de zelo do profissional com aquela causa. O lugar da prestação de serviço. Então se é um local mais abastado, recebe mais. Se for um local, então menos, o advogado vai receber menos. Eu não consigo concordar com isso, gente. Eu acho isso a própria discriminação. Eu não, juro pra você, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu acho que uma coisa tem que ser para todos e tal, tudo mais. Eu não consigo, juro pra você, não consigo. A natureza e a importância da causa. Então, se eu estou aqui, tá, por exemplo, tudo bem, Copacabana, Rio de Janeiro, nós temos aqui submetidos, via de regra, à Justiça do Trabalho, lá do centro da cidade, capital, lá na Rua do Lavradio, 132. Ok. Então, se a gente for numa comarca mais afastada do Rio, a gente não vai falar comarca na Justiça do Trabalho, né? Então a gente fala em cidade. Se a gente for em uma cidade mais afastada, com um IDH menor, com porcentagem, o PIB, né, daquele lugar menor, então o mesmo tipo de ação, eu tenho que ganhar mais porque eu sou daquela capital do que o outro da cidade vizinha. Então eu ganho aqui 15%, o cara tem que ganhar 10%. Eu não consigo, sério, eu não consigo entender isso. Lógico que vai vir os doutrinadores, aquelas teorias lindas, maravilhosas, de eficácia nenhuma. A natureza e a importância da causa, aqui tudo bem. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, aqui também tudo bem. Acho que esse contexto realmente, de fato, para você fixar o honorário, você vai ver a importância da causa, a relevância dela, o trabalho do profissional, até aí tudo bem. Agora o local da prestação de serviço, me desculpa, isso eu não consigo concordar, eu acho que tem que ser uma coisa única para todos. Eu não valho mais do que, só porque estou aqui na capital, do que o cara que mora numa outra cidade que tem um índice menor, desenvolvimento econômico menor e etc. Entendeu? Isso é que eu acho errado. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação entre os honorários. Isso aí é uma coisa importante, porque se você tem vários pedidos, tá? Se você perde esse pedido aqui, essa parte A vai dever os honorários à parte B. Isso aqui é procedência parcial, tá? Procedência total seriam todos esses pedidos. Parcial não tem, você não ganhou um, então ela é parcial, você não ganhou tudo, pô. Então você tem de 5% a 15%. Essa parte aqui perdeu, que vai pagar a essa parte. Os outros pedidos aqui, B perdeu, então vai ter que pagar A. No nosso caso aqui, A, de 5% a 15%. Só que é vedada a compensação. Eu não posso chegar e falar assim, cara, esse pedido aqui é 2.000, que A tem que pagar 2.000, que A tem que pagar B. E B tem que pagar A 10. É vedado você compensar isso, tá? É o que diz a lei. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca. O que é recíproco? É A pagar para o B e o B pagar para o A, sendo vedada a compensação dos honorários. Olha, eu tenho que te pagar, meu amigo, faz o seguinte, eu tenho que te pagar 10. Tu tem que me pagar 2? Compensa isso aí, sobra 8, toma. Pode? Não. Pela aqui, parágrafo 3º, não. Tá? Quarto, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, olha esse tema, esse parágrafo aqui ele é de extrema relevância. Esse parágrafo aqui, ele é de extrema relevância. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que, então, primeira coisa, entrou com a ação o empregado A que tinha JG, gratuidade, vou botar aqui, justiça gratuita, né? Tá. Não tem obtido em juízo. Vencido o beneficiário da justiça gratuita desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo,
créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo tais obrigações do beneficiário. Traduzindo isso para vocês, o que nós temos? A entrou com a ação beneficiário da justiça gratuita e ele perdeu, tá? Então, o que o advogado da outra parte vai ver? Porra, nesse processo aqui não ganhou nada. Mas ele é devido o quê? Sucumbência, 5 a 15%. Ele vai ver, em primeira coisa, que ele vai ver em outro processo, se o nosso amigo A tem crédito a receber. Senão ele vai habilitar aquilo ali em outro processo. Olha, meu amigo, eu tenho 5 mil a receber. Tu tem aqui 50 mil, então tu vai me pagar nesse outro processo. Primeira coisa, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Tá? Depois, as obrigações de sua sucumbência, se ele não achar nada, ficarão sob condição suspensiva, né, de exigibilidade. Ou seja, se não achar nada, não tiver, vai ficar 2 anos. Se não tiver, vai ficar, se não tiver, vai ficar 2 anos suspensa para você ficar verificando se o A tem créditos capazes de suportar aquela despesa. Aí você vai ficar em cima do cara, vai ficar o advogado em cima de você, o detetive, vendo se você agora tem crédito, se você deixou de ser hipossuficiente, capaz de suportar aquela despesa. Se passado o prazo de 2 anos ao trânsito e julgado da sentença que certificou essa condição de exigibilidade, passou o prazo de 2 anos, não teve nada, aí, meu amigo, fim. Aí acabou e o advogado não vai ter aí o honorário de sucumbência. Eu discordo um pouco, tá, disso aqui. Eu confesso que mesmo assim eu acho que essa forma de você ficar como detetive atrás, não sei se eu concordo 100% não. Não tenho uma opinião 100% formada a respeito. Mas aí, passado esse prazo, você encerra essa obrigação, tá? Isso aí é bem importante. Quinto, são devidos honorários advocatícios na reconvenção. Então, reconvenção é chamada daquela forma, né, de contra-ataque, né? Quando você vai contestar e na própria contestação você vem com uma reconvenção, tá? Aí é uma ação autônoma. Você tem que saber disso. Por que que é devido? Porque é uma ação autônoma. Com uma ação autônoma também você vai ter os honorários dessa ação autônoma de reconvenção, tá bom? Então, gente, sobre honorários de sucumbência, basicamente, mais alguma coisa? Não. No próximo a gente vai falar sobre os honorários periciais. Então, sobre honorários de sucumbência, é isso que nós temos, tá? Agora, lhe é devido de 5 a 15% do proveito econômico obtido, do valor da causa, tá? Nós temos que é vedada, a sucumbência ela é recíproca, sendo vedada essa compensação de honorários. Então, o beneficiário da justiça gratuita, ele é condenado em sucumbência? Pode ser exigido dele créditos em outro processo, aquilo vai ficar, se não tiver, em condição suspensiva de exigibilidade pelo período de 2 anos. Se durante esses 2 anos o advogado da outra parte, né, quem tem o crédito, vir, olha, ele realmente, agora ele tem crédito, agora ele ganhou na loteria, agora ele está com um emprego muito melhor, ele não é mais o hipossuficiente, ele vai em cima para tentar pegar o valor daquela sucumbência devida. Passado esse prazo de 2 anos, se não tiver absolutamente nada, aí é extinto e aí termina. Tá bom? Então, sobre honorários de sucumbência, é isso aí.
Vejo vocês com honorários periciais. Um abraço!